a sala de aula, a escola e as brincadeiras no recreio. Esse ambiente de aprendizados e descobertas está sendo acessado cada vez mais de um outro jeito, em casa. Chamado de homeschooling, o modelo de aprendizagem domiciliar prevê que crianças e jovens sejam educados fora do ambiente escolar, pelos próprios pais ou com o apoio de professores particulares. O Rio Grande do Sul deu um importante passo para a regulamentação da educação domiciliar. A Assembleia Legislativa aprovou no último dia 10 o projeto de lei 170 de 2019, de autoria do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo. Em tramitação há mais de 2 anos, a matéria teve 28 votos favoráveis e 21 contrários. Agora, ela depende da análise do governador Eduardo Leite. O assunto é considerado polêmico. Apoiadores da regulamentação afirmam que o assunto trata-se de uma questão de liberdade de escolha e buscam garantir segurança jurídica para aqueles que optam por assumir a responsabilidade da educação de seus filhos. O grupo também defende que neste modelo a socialização também acontece em atividades esportivas e de lazer organizadas fora da escola. Por outro lado, os críticos alegam que o modelo de aprendizagem domiciliar pode acarretar em algumas consequências para os alunos, como riscos de violência, carência de interação social e habilidades emocionais pouco desenvolvidas. O Direto ao Ponto de hoje vai falar sobre o avanço do homeschooling e os principais pontos deste debate no Rio Grande do Sul e no país. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Atualmente, apenas o Distrito Federal já regulamentou a modalidade de ensino utilizada por aproximadamente 11 mil famílias no país. No Rio Grande do Sul, estima-se que 1.000 famílias praticam educação domiciliar. Hoje, a prática é legalizada em mais de 60 nações, como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca e México. Os dados da Associação Nacional de Ensino Domiciliar mostram ainda que o modelo de ensino tem crescimento na adesão de 55% por ano. Mas como o ensino domiciliar funcionaria no Rio Grande do Sul? O texto aprovado no Legislativo Gaúcho explica que as famílias que optarem pelo modelo deverão informar a escolha à Secretaria Estadual de Educação, que ficará responsável por regulamentar a matéria. Além disso, os responsáveis deverão manter um registro atualizado das atividades pedagógicas desenvolvidas com os alunos. Para comprovar o aprendizado, crianças e adolescentes educados no regime domiciliar deverão passar por avaliações periódicas, aplicadas pelo sistema regular de ensino. É importante destacar que foi aqui, no Rio Grande do Sul, que o assunto ganhou notoriedade após uma ação envolvendo uma família de Canela, na Serra Gaúcha. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a educação domiciliar não é inconstitucional, mas precisa de uma normatização para ser permitida. A regularização do modelo também avança a passos largos na Câmara dos Deputados. O tema, que é considerado prioritário no governo de Bolsonaro, deve ter um desfecho no mês de julho deste ano. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, a CCJ, aprovou o PL 3262 de 2019. A proposta modifica o Código Penal para deixar claro que a pena prevista para o crime de abandono intelectual a quem deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar não se aplica a pais ou responsáveis que optarem pelo homeschooling. O texto ainda depende da análise do plenário. Inicialmente, o texto aprovado pela CCJ também tramitava em conjunto a regulamentação da modalidade de ensino, mas depois de requerimento da presidente da comissão, ele foi desanexado e, portanto, enviado diretamente para a CCJ. Para discutir os impactos do ensino domiciliar nas crianças e jovens, eu converso hoje com a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora Maria Celi Chaves Vasconcelos e com a professora da PUC-RS, Bettina Steren.
Seja bem-vinda, Maria Celi. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado o convite e a gente falar um pouco sobre o homeschooling. Muito obrigada, Brenda. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre essa matéria, a qual eu pesquiso há mais de 20 anos, desde a minha tese de doutorado e depois do meu pós-doutorado, que também teve como foco a educação domiciliar, numa análise comparativa entre o Brasil e Portugal. Maria Celi, para a gente começar nossa discussão, eu queria te perguntar, a decisão sobre educar uma criança na escola ou em casa, ela deve ser vista como uma liberdade de escolha? Essa é uma questão que ela depende, né, de que olhar, de que lugar se vê a educação domiciliar. Para os pais que praticam essa modalidade de educação, ela é uma liberdade de escolha. O movimento que luta pela regulamentação entende que a educação domiciliar é uma liberdade de escolha. No entanto, se nós tomarmos a Constituição vigente e as demais legislações complementares, essa não é uma liberdade de escolha, tendo em vista que a educação não é obrigatória para todas as crianças e um dever das famílias. Então, estaria fora da liberdade de escolha, porque não há essa possibilidade. Cabe aos pais matricularem os seus filhos nas escolas. E isso não há liberdade em termos constitucionais e legais para essa prática. É claro que os pais, quando no movimento de educação domiciliar, o que eles querem, não é, a luta e todo o movimento em torno dessa prática é justamente colocando-a como uma liberdade de escolha, ou seja, que os pais possam, então, escolher entre essa escolarização, que deixaria de ser obrigatória, para uma prática de educação domiciliar. O que se tenta é que o projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, colocar dentro desse projeto aspectos que garantam não uma total liberdade de escolha, mas uma liberdade pela modalidade regulada por padrões estatais, ou seja, que a criança vai ter uma ligação com a escola ou com alguma forma de escolarização. Pelo menos até então é o que o projeto que estava em discussão, o projeto que estava sob a responsabilidade da deputada Luísa Canziani como relatora, era o que ele encaminhava. No início do mês, o Legislativo Gaúcho ele aprovou uma PL de regulamentação do homeschooling. Eu queria que tu explicasse se o Rio Grande do Sul tem autonomia para fazer um projeto de lei nesse sentido. Não, o Rio Grande do Sul, nem nenhum estado da federação tem autonomia para fazer um projeto de lei que trate de homeschooling. Nós sabemos que, assim como o Rio Grande do Sul, outras assembleias legislativas de outros estados já tiveram essas iniciativas e foram, inclusive, aprovadas no âmbito estatal. Mas isso contraria completamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí uma questão que diz o seguinte: o acórdão do ministro Alexandre de Moraes, após o julgamento do recurso extraordinário que chega ao Supremo Tribunal Federal por iniciativa, inclusive, de uma família de Canela, no Rio Grande do Sul, que pretendia educar sua filha em casa. Esse processo chega ao Supremo Tribunal, é julgado em 2018, há um acórdão do ministro Alexandre de Moraes que diz que o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, mas que não é vedado constitucionalmente desde que sua criação seja feita por meio de uma lei federal editada pelo Congresso Nacional. Isso está claríssimo. É uma frase com aspas que eu acabei de citar.
Então, obviamente, o Rio Grande do Sul nem nenhum outro estado da federação tem autonomia para fazê-lo, porque o acórdão é taxativo nesse sentido. E quando nós fazemos uma outra forma, que não aquela mandatória do STF, nós estamos incorrendo em uma desobediência a uma regulação que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente que nem o Rio Grande do Sul, nem nenhum outro estado ou unidade federativa ou município pode, de maneira alguma, fazer uma legislação. Essa legislação, conforme a decisão do STF, só pode ser editada pelo Congresso Nacional. E aí, sim, todos os estados da federação poderiam complementá-la, mas não se pode antecipar isso. Não há uma brecha legal para que isso ocorra. Não sei com que considerações, que justificativas seriam utilizadas para se desobedecer ao acórdão do ministro Alexandre de Moraes. Eu até gostaria de saber qual a argumentação que é utilizada para que esse acórdão não seja cumprido nesse e nos demais estados que assim procedem. Maricely, existe uma cartilha do governo para esse projeto? Quais seriam os subsídios? Não entendi a pergunta. Sobre a cartilha do governo. Existem subsídios para o projeto? Sim, a cartilha. O governo fez uma cartilha onde ele explica, a partir do seu entendimento, o que seria educação domiciliar e como ela teria aspectos favoráveis. No intento até de explicar o que seria isso, uma vez que a mídia passou a ter uma intensa preocupação com esses projetos, que eram vários projetos. E que se tem hoje um projeto do governo que está sendo trabalhado, mas havia um número significativo de projetos que estavam apensados ao projeto do deputado Lincoln Portela. E isso, ao chamar a atenção da mídia, despertou, obviamente, uma discussão muito intensa. Com isso, o governo, então, lançou recentemente, acho que na semana anterior, uma cartilha em que ele tenta explicar o que seria a educação domiciliar e como ela traria benefícios e os seus aspectos favoráveis. Ao fazer isso, eu não tive ainda a oportunidade de observar a cartilha com um detalhamento maior, mas o que se percebe é que um dos pontos frágeis que a cartilha traz é a questão de exemplificar a educação domiciliar como um movimento de sucesso com exemplos do século XVIII e XIX, sendo que esses movimentos, a educação doméstica do século XIX e XVIII e a educação domiciliar do século XXI são propostas e possibilidades completamente diferentes. E, obviamente, que as grandes personalidades que eles citam como tendo sido educadas na casa, o foram porque não havia escolarização. Aquele era um método hegemônico naquele momento histórico. Portanto, todas as pessoas eram educadas fora das escolas, porque a escolarização naquele momento ou era feita nas igrejas ou nas corporações de ofício, enfim, não era um projeto sistemático de governo, portanto, de Estado. Portanto, é claro que todas as pessoas anônimas e aquelas que tiveram uma notoriedade foram oriundas da educação doméstica no século XVIII e XIX. Isso não é nada que tenha sido por conta da educação domiciliar, porque todos eram educados assim. Já, claro, no século XXI, se isso ocorresse,
seria um diferencial, porque também, da mesma maneira, hoje a escolarização é hegemônica. Então, todas as pessoas são educadas pela escolarização. Mas trazer exemplos do século XVIII para mostrar que a educação domiciliar tem a possibilidade dessa educação que faria pessoas terem um grande aproveitamento no século XVIII e XIX é completamente equivocado em termos de tempo e contexto histórico e social, econômico, político totalmente distinto. Então, são tempos distintos que não poderiam ter sido usados. Acho que haveria exemplos melhores para serem colocados do que trazer essas informações descontextualizadas no tempo e espaço na cartilha. Essa é uma das coisas que rapidamente eu observei e vi que para qualquer pessoa com bom senso que vá observar esse documento, verá que isso é desconexo. Você vê um descrédito na escola e até mesmo na educação no geral como um fator que justifica esses adeptos ao ensino domiciliar neste momento aqui no país? Bem, a partir da pesquisa que eu fiz, não é as famílias que eu entrevistei, os pais que eu entrevistei e as famílias de diferentes regiões do país com as quais eu tive contato, todas elas tinham em comum uma crítica severa à escolarização dos filhos. Talvez uma das características que se pode dizer que elas tinham como um traço comum era o fato de já terem estado na escola durante o período, já terem colocado os filhos na escola durante o período, já terem passado tanto pela escola pública quanto pela escola privada e terem muitas críticas tanto a um quanto a outro sistema. Esse era um aspecto que se tinha como comum entre as famílias que praticam a modalidade de educação domiciliar. Então, eu diria que não é uma questão de descrédito. No nosso país, a educação domiciliar, até um determinado momento, também há um outro momento em que acho que hoje já há também uma influência maior e outras motivações já passam a interferir nessa opção. Mas, até um determinado momento, eu diria que até a metade dos anos de 2010, até uns 5 anos atrás, talvez, nós tínhamos um grande número de praticantes da educação domiciliar, cujo motivo principal que teria feito com que eles abandonassem a escola seria a crítica ao sistema escolar, por diversas razões, e aí são razões que também são diferenciadas, mas que vão desde o bullying, a questão da crítica aos conteúdos, a crítica ao sistema como um todo, a crítica à qualidade do ensino, enfim, uma série de críticas, mas que, na verdade, passavam também pela não adaptação dessas crianças à forma da escolarização. Então, nesse sentido, esse seria um traço comum das famílias. Maria Celi, o projeto de lei gaúcho, ele prevê que as crianças com ensino domiciliar, elas serão avaliadas juntamente com as crianças que têm seu ensino nas escolas. Como que a gente pode pensar que essa avaliação padrão, ela pode funcionar? Que impacto, que diferenças ela pode trazer? Bom, primeiro, como eu já te disse, a gente
Não tem como a gente ter uma lei para o Estado do Rio Grande do Sul, porque isso é como se nós tivéssemos uma lei para cada modalidade em cada estado. Você imagina se cada modalidade de educação, a educação de jovens e adultos, e mesmo as etapas, cada uma delas tivesse uma lei para cada estado. Isso não procede, porque a nossa legislação educacional, a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que as diretrizes cabem à União. Então, em primeiro lugar, quem tem que ter as diretrizes é a União. Enquanto não houver um projeto de lei nacional, do Congresso Nacional, não cabem diretrizes locais. Então, essas diretrizes elas têm que ser dadas pela União para que depois os estados possam acompanhar as diretrizes da União, como fazem no Plano Nacional de Educação, e, a partir de então, fazer as suas próprias diretrizes com a autonomia dos sistemas. E também considerando o regime de colaboração. Mas, enfim, no caso de haver um sistema de avaliação previsto numa legislação maior, federal, essa avaliação em cada estado deverá ser adaptada à questão de como colocar em prática, naquele estado, uma forma de poder avaliar as crianças e adolescentes em educação domiciliar que seja equivalente àqueles que estão na escolarização. Isso porque se imagina, né, tem por pressuposto, obviamente, que os conteúdos que serão colocados como obrigatórios serão os mesmos da Base Nacional Comum Curricular, como são para a escolarização, porque essa é a base curricular para todas as crianças e adolescentes brasileiros. Então, não poderá ser diferente para os que estão em educação domiciliar. Claro que a avaliação terá que levar isso em consideração. Então, ela tem que ser a mesma, não poderá ser diferente para uma ou outra modalidade. Agora, como isso vai se estruturar em cada localidade, em cada estado, em cada região, isso sim caberá aos estados a autonomia para a decisão, após as diretrizes mais amplas, que contemplem todo o país, serem emanadas do Congresso Nacional, por meio de uma lei federal. Maria Celi, para a gente concluir a nossa conversa, caso não haja regulamentação, né, pensando nessa possibilidade, você acha que a educação domiciliar deixa de existir ou a gente pode também começar a perceber um abandono das escolas ainda maior? Como é que tu vê esse cenário com base no que tu pesquisa, no que tu acompanha? Eu acho que a gente já tem um exemplo disso, não é? Uma coisa que eu penso que chama bastante atenção é que as famílias, justamente aí do Rio Grande do Sul, quando elas foram ao Supremo Tribunal, com o caso da família de Canela, elas esperavam pela regulamentação, ou seja, pela resposta do Supremo Tribunal no sentido de acompanhar o voto do ministro relator, do ministro Barroso, e então aprovar a existência da modalidade de educação domiciliar no país, como o ministro Barroso encaminhou no seu voto. No entanto, o voto do ministro Barroso foi vencido e os outros ministros unanimemente decidiram por não aprovar a educação domiciliar. E o interessante ressaltar é que isso não impediu que a educação domiciliar continuasse acontecendo. Ou seja, se o ministro relator Barroso tivesse tido o seu voto acompanhado pelos demais e tivesse regulamentado, a educação domiciliar estaria regulamentada no país e todas as famílias estariam dentro desta possibilidade, estariam atuando de acordo com aquilo que teria sido regulamentado. No entanto, não foi. Mas nada mudou na prática dessas famílias. Elas continuaram da mesma forma atuando na educação domiciliar como faziam antes. Ou seja, a questão de ter sido dito no acórdão do ministro Alexandre de Moraes que não é permitido nenhuma forma de
homeschooling, educação, seja de qualquer forma que for, fora da escola, não foi suficiente para que nenhuma família deixasse essa prática ou que ela deixasse de ocorrer. O que responde à sua pergunta. Obviamente que não vai ser a falta de regulamentação que vai impedir que essas famílias, inclusive, continuem lutando pela prática e para que isso venha a ser em algum momento regularizado. Ainda pensando na possibilidade da não regulamentação, o abandono da escola ele é considerado um crime. Como que as entidades conseguem fazer essa vigilância, essa fiscalização? Ela é efetiva? Ela é efetiva? Oi? Ela é efetiva? Ela acontece? Sim, através dos conselhos tutelares. As famílias que eu entrevistei, que são famílias que praticam a educação domiciliar, não é? Elas todas relatam dificuldades e obstáculos nessa prática em relação às ações judiciais que foram impetradas a partir de visitas e de denúncias e de ações do Conselho Tutelar. Então, todas elas sofreram pressões do Conselho Tutelar local a partir de denúncias, às vezes dos próprios vizinhos, e que elas tiveram que enfrentar diversos processos, inclusive criminais, por não matricularem os filhos nas escolas. Então, esses relatos nas famílias entrevistadas, eles são muito presentes. Aliás, são colocados como os principais obstáculos a essa prática. É ter que lidar com essa questão de estar à margem da legislação e enfrentar os processos judiciais que não estar dentro de uma legislação que permita impõe. Certo, Maria Celi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada a você, Brenda. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada. Eu também conversei com a professora da Escola de Humanidades da PUC-RS, Bettina Steren, que explicou a importância da escola para além da aprendizagem. Então, eu acho que primeiro a criança tem que ir para a escola, porque é onde ela vai aprender a lidar com os outros colegas, vai aprender a lidar com os adultos, professores, pessoas da escola. Então, ela tem que se socializar. Então, a socialização vai acontecer no lugar onde ela possa conviver com outras pessoas. E se ela não vai ir para a escola, onde é que eles vão fazer isso? Vão levar a criança numa pracinha todos os dias? Eu acho que não fica muito claro. Eu acho que é um direito da criança. E se isso vai ser privado, porque os pais vão poder dizer que não, que eles querem que a criança fique em casa, aí a criança não está tendo seus direitos, né? Uhum. Tu acha que a pandemia, então, ela pode já chamar atenção para esses impactos do ensino domiciliar? Sim, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais a gente vê nas notícias, pesquisas que mostram os problemas que as crianças estão enfrentando por não ir para a escola, né? Por não ter com quem brincar, por não ter com quem interagir. E eu acho que esse é um indício, né, que a gente pode ter como uma justificativa para dizer, não, a criança tem que ir para a escola, sim. Né? Eu acho que é o lugar, e assim, aí não só no sentido de formação, de sociabilidade, mas de proteção também, né? Eu acho que tem muitas situações, claro, a gente não pode generalizar, mas tem algumas situações que a criança vai para a escola e a escola consegue perceber, né? Quando uma criança tem maus tratos. Uhum. Né? Então, eu acho que são coisas que a escola acho que ajuda a criança em muitos aspectos. É possível que essas crianças, que esses jovens, eles estejam no mesmo nível, né, prontos para uma mesma avaliação padrão? Olha, eu acho que uma criança que de repente estuda em casa, ela pode até se desenvolver mais cognitivamente. Mas o problema aí entra de novo na questão afetiva e social, que aí eu acho que aí não tem como. E então, o que acontece? Essas avaliações que são padronizadas, normalmente são muito cognitivas. Uhum.
Avalia matemática, linguagem, e aí daqui a pouco as crianças realmente, porque os pais que optam, eu acho que certamente eles vão dar devem ter uma vida mais cultural também, mais desenvolvida, a criança convive com outras coisas, mas isso aí é uma parcela mínima da sociedade, entendeu? Acho que no Brasil mais ainda. No Brasil acho que isso aí é muito pouca gente que tem essas condições. Tu acha que se não for aprovado, se não houver essa regulamentação da homeschooling, as pessoas vão deixar de educar suas crianças em casa? Tu acha que isso é um fator decisivo? Não, acho que não. Isso aí nós estamos falando de índole das pessoas e de valores e princípios, né? Então, um pai e uma mãe que deixa de educar, de ajudar o filho, né, na sua educação, em função de uma lei, eu acho que são pessoas que elas têm que ter uma formação mais qualificada, né? Então, eu acho que não. Acho que um pai e uma mãe que está preocupado com a educação do seu filho vai ajudar com lei ou sem lei. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação de hoje foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Alencar. Até a próxima!